A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. E eu quero dar aqui a continuação na epístola do apóstolo Paulo. E hoje nós iremos falar sobre a carta aos Colossenses. Depois iremos falar sobre a primeira e a segunda carta, ou melhor dizendo, epístola aos Tessalonicenses. Começando a falar aqui sobre a epístola aos Colossenses, ela é uma carta mais profunda do apóstolo Paulo. Ela foi escrita para combater as heresias sincretistas e exaltar a supremacia de Jesus Cristo. O pano de fundo para entendermos melhor essa carta Colosso era situado na Frígia, que ficava lá na Ásia Menor, no vale do rio Lico, próximo de duas cidades, que era Laodiceia e Herápolis. Embora lá no período persa era uma cidade importante, na época de Paulo, essa cidade ela já estava em declínio comercial devido às rotas que estavam começando a contorná-la. Antes ela era um centro comercial, mas devido às outras cidades em volta começar a crescer, e então ela deixou de ser esse polo comercial que antes ela era e começou a entrar em declínio. A sua população era na maioria de gentios frígios, como uma significativa colônia judaica também, que influenciou o sincretismo religioso nesse local. Ela era famosa por vender produtos orientais. A maioria, a cidade era famosa pela produção. A maioria dos produtos ali que era comercializado era a lã vermelha ou a lã escura, que era conhecida como colossinos. E também essa epístola ela é chamada de epístola gêmeas, porque ela muito se assemelha a Efésios. Logo que vamos perceber que ela também se assemelha também um pouco à carta de 2 Coríntios. Colossenses ela foi escrita durante a primeira prisão em Roma, aproximadamente entre o ano 61 e 62. E como eu falei, ela é considerada uma carta gêmea entre Efésios e Filemão. E compartilha temas como vocabulários e contextos similares. A heresia em Colossenses e as suas religiões. A igreja enfrentava uma heresia de falso ensino, que misturava as filosofias pagãs, o gnosticismo, que dizia ter uma verdade diferente, uma verdade secreta. E também vamos ver ali o embrionário desse gnosticismo começando ali, e também o legalismo judaico, as práticas ascéticas. Os falsos mestres promoviam o ascetismo rigoroso, que era o tratamento e alta negação de comida, de bebida, de prazer. Qualquer prazer que vinha para o corpo, havia uma autonegação como um meio de santificação. Adoração também a anjos, acreditava que pregavam adoração a seres angelicais como intermediários, diluindo assim a mediação única de Cristo. Festa com as suas festas, Paulo vai falar que as festas eram como sombra. Paulo alerta que regras como comida, bebidas, festas, luas novas e sábados eram apenas sombras das coisas futuras, enquanto a realidade agora é Cristo. Paulo vai falar, combater isso. Você vai ler isso lá em Colossenses no capítulo 2, mais precisamente no versículo 16 e 17. Paulo vai combater essas sombras ainda do Velho Testamento, que eles tinham ainda como mais importante ainda do que o sacrifício vicário de Cristo. A natureza da heresia, semelhante à heresia de Gálatas, os judaizantes, mas como um componente gnóstico, filosófico.
grego muito forte ali. Paulo vai falar das vãs sutilezas que vão adentrando na igreja como uma tradição. Sobre o conhecimento secreto, que eu acabara de falar, que propunha uma espécie de conhecimento secreto, que era o gnosis, superior ao evangelho, visando uma elite espiritual, vai ter ali uma divisão ali, acreditando que existia uma elite espiritual que carregava uma verdade secreta, uma verdade maior do que tinha sido revelada apenas para eles ali. Vamos ver ali essa heresia tomando conta de uma parte da igreja ali. Ali vamos ver aqui nessa carta de Colossenses a cristologia de Paulo, onde Paulo vai falar da suficiência de Cristo. E essa carta ela vai ser o antídoto aos falsos intelectualismo da época. E Paulo vai colocar de novo onde Cristo sempre deve estar, que é no centro. A proeminência de Cristo. Paulo vai exaltar Cristo como a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação e o Criador de todas as coisas. Há uma frase interessante ali, em Colossenses, no capítulo 1, 13, que vai falar do Filho do seu amor, que é o Filho amado, que refere-se a Jesus Cristo, descrito ali como soberano, deu um novo reino de luz. Deus Pai libertou os crentes do domínio das trevas e a transportou para o reino desse Filho, através de quem há redenção e perdão dos pecados. A identidade ali, que Jesus Cristo é o Filho, é a imagem de Deus invisível e o primogênito de toda a criação. E um reino de amor. É um reino caracterizado pelo amor de Deus, onde a redenção é comprada com o sangue de Cristo. E uma ação reconciliadora, porque é por meio da morte de Cristo que Deus reconciliou todas as coisas, nos céus e na terra, transformando os inimigos em santos, irrepreensíveis e livres de toda a culpa. Paulo também vai trabalhar ali a redenção, no capítulo 1, no versículo 14. Paulo vai trabalhar ali a redenção, que a redenção é pelo sangue de Cristo, que ocupa um lugar de destaque, que vai garantindo ali a reconciliação do universo, tanto terrestre como celeste. E vai trazer ali aplicações, vai falar sobre a morte e ressurreição. A morte objetiva de Cristo foi suficiente para perdoar dívidas. Pelo batismo, o crente agora ele morre para o mundo e ele ressuscita agora para uma nova vida. A filosofia em Colossos era uma filosofia forte. Paulo combate essa filosofia baseando em tradições humanas e não em Cristo. E uma exigência ética e conduta cristã. Paulo vai dizer ali que pensais nas coisas do alto, como os colossenses já estavam mortos com Cristo. Paulo ordena que foquem nas coisas celestiais e não nas coisas terrestres. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 2. E vai falar também sobre a conduta cristã. A nova vida exige abandonar o homem velho e a imoralidade, a ira, a mentira, e se vestir-se de compaixão, de bondade, de humildade, de paciência e também de amor. Paulo também vai instruir sobre as amizades e a fala. Paulo instrui que a fala seja com graça, temperado com sal, e que as relações interpessoais sejam pautadas no perdão e na unidade. Paulo ele vai trabalhar muito isso, exortando eles sobre os seus relacionamentos e sobre a sua maneira de falar, que ele vai dizer ali que tem que ser temperado com sal.
lá em Colossenses capítulo 4 e versículo 6, que significa comunicar-se com sabedoria, com amor e também com verdade. E equilibrada, né? Com gentileza, que é com graça, mas também com impacto, que é a essência, tornando a conversa edificante, agradável, mas também equilibrada, sem ser com grosseria, mas também sem ser sem gosto, sem ser insípida, e adaptando as respostas à necessidade de cada pessoa. O evangelho é o mesmo, mas a maneira de como tratar no individual cada pessoa. E uma definição profunda e inspiradora sobre o livro de Colossenses é que ele representa a suprema centralidade e suficiência de Cristo, enquanto outras cartas, né, de Paulo focam no Cristo, sobre o que Cristo fez por nós. Colossenses ele vai focar em quem ele é, que ele é a imagem de Deus invisível e sustentador de todo o universo. Ele é a plenitude de Deus. A carta revela que toda a plenitude da divindade habita em Jesus corporalmente. Isso significa que não precisamos de rituais, de complexo ou de filosofias humanas para se achegarem a Cristo, porque através de Cristo nós temos tudo. Então esta é a carta aos Colossenses, onde Paulo vai trazer aqui a supremacia de Cristo no meio desta igreja e vai combater as filosofias e os legalistas judaizantes que estavam tentando trazer uma outra doutrina que não era a doutrina de Cristo, a qual Paulo havia pregado. E chegamos aqui à primeira epístola aos Tessalonicenses. A que nós acabamos de falar é aos Colossenses, que Paulo ainda escrever essa carta enquanto ele estava preso ali na sua prisão em Roma. E agora a carta aos Tessalonicenses, ou melhor dizendo, a primeira epístola aos Tessalonicenses, ela vai ser escrita, agora ela faz parte do fruto da segunda viagem missionária de Paulo. Escrita pelo apóstolo Paulo, ela é um documento fundamental do Novo Testamento, que ela vai focando na firmeza, na fé, em meio à perseguição, e instruindo sobre a segunda vinda de Cristo. A primeira carta aos Tessalonicenses é notável justamente por ser provavelmente um escrito mais antigo. Aí é um debate. Alguns acreditam que Tessalonicenses foi a primeira epístola, né, o primeiro escrito de Paulo. Outros acham que foi Gálatas. Fica aí esse debate aí na área acadêmica teológica. Ela vai refletir sobre uma igreja jovem, uma igreja vibrante, mas ansiosa devido à perseguição e à dúvida sobre o destino dos quais antes, né, que havia morrido, e qual seria o destino e quando seria a volta de Cristo. O contexto geográfico: a cidade de Tessalônica ela foi fundada por Cassandro, que era um general de Alexandre o Grande, por volta do ano 315 a.C. Ela foi nomeada em homenagem à sua esposa, a esposa de Cassandro, que era a sua meia-irmã, né? A meia-irmã de Alexandre, com qual ele tinha casado. E ele, em honra, em homenagem à sua irmã, à sua esposa, ele chamou essa cidade de Tessalônica, que tornou-se uma capital da província romana da Macedônia. É uma cidade estratégica e hoje ela é conhecida como Salônica. Era uma cidade, uma mega cidade, vamos assim dizer. A fundação da igreja: durante sua segunda viagem missionária, Paulo e Silas e Timóteo plantaram igrejas em Macedônia, incluindo Filipos, Tessalônica e Bereia. Essa igreja Paulo sim edificou, diferentemente da igreja de Colosso,
que foi Epáfras, né, que foi um colaborador, esta igreja, sim, Paulo, ele edificou. Ele edificou durante ali a sua segunda viagem missionária. E ele teve uma saída, vamos dizer assim, não precipitada, mas rápida. Paulo permaneceu pouco tempo em Tessalônica, mas devido a forte e ferozes oposições dos judeus, ele foi forçado a partir. E essa saída abrupta impediu que ele consolidasse todos os fundamentos doutrinários, motivando assim essa carta a qual ele escreveu. Ele precisava completar a sua doutrina e ele escreveu através desse escrito. Há um relatório de Timóteo, Paulo preocupado, enviou Timóteo de volta para verificar essa igreja. E o relatório de Timóteo foi animador, relatando a firmeza dos crentes, apesar das grandes perseguições a qual eles estavam sendo perseguidos naquela época. A epístola, né? Paulo escreveu a carta de Corinto por volta do ano 51 depois de Cristo, acompanhado de Silas e também de Timóteo. Ele vai fazer uma gratidão e também um elogio. Paulo expressa aqui a profunda gratidão pela fé, pelo trabalho e o amor da igreja, tornando-a um modelo também. As doutrinas e temas para esta igreja vai falar da santificação e da pureza. Paulo exorta a santificação, a pureza, a modéstia, especificamente abstendo-se da imoralidade sexual que estava tendo na cidade na época. Você vai ler isso lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, ou melhor dizendo, no capítulo 4, no versículo 3 e 7. E Paulo vai falar ali sobre o arrebatamento e a ressurreição. Porque os tessalonicenses, eles estavam ansiosos sobre o destino daqueles que haviam falecido antes da volta de Jesus. E Paulo ensina que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados com eles nas nuvens. Assim Paulo está consolando e tirando as dúvidas deles que estavam sofrendo devido a esses acontecimentos, sem saber o que haveria de acontecer com esses que haviam falecido antes da volta de Jesus. E Paulo vai falar aqui sobre a santidade de trabalho. Como era uma igreja que esperava a volta iminente de Cristo a qualquer momento, alguns dessa igreja eles pararam de trabalhar. Por isso Paulo enfatiza sobre a santificação no corpo. Vai falar sobre a pureza sexual e a importância de viver tranquilamente e trabalhar com as próprias mãos. E vai falar aqui sobre a volta de Cristo. Ele vai usar aqui a metáfora do ladrão. Paulo ensina que o dia do Senhor virá de repente, como um ladrão noturno. Ele vai exigir aqui a vigilância e as sobriedades do crente. Ele vai dizer que os crentes não serão pegos de surpresa, porque espiritualmente os que esperam a vida de Cristo, os que estão em alerta, e eles não dormem, eles não estão na noite, eles estão no dia. Paulo vai usar essa analogia, dizer que aqueles que estão na noite, eles dormem, e a vinda do Senhor virá para eles como um ladrão noturno. Mas aqueles que estão firme, fiel, esperando em Cristo, eles estão no dia. Então não terá esse problema dessa vinda repentina de Cristo. E Paulo também vai falar aqui sobre o impedimento e também vai falar sobre a oração. Paulo afirma que tentou visitar uma igreja novamente, mas que Satanás o impediu. Aqui ele está dizendo que não foi o Espírito Santo, mas que foi Satanás que o impediu. Você vai ler lá isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e também no versículo 18. E aí ele vai falar que teve que recorrer à oração constante pelos Tessalonicenses. O encerramento. A carta ela termina com instruções finais sobre a vida cristã.
ele exortar a respeito dos líderes e de uma oração contínua da igreja para se manter santa. E uma definição sobre essa primeira carta aos Tessalonicenses é que ela é uma carta de uma esperança radiante, considerada por muitos estudiosos, né, como o primeiro escrito do Novo Testamento. Ela funciona como um braço espiritual de um mentor que celebra a maturidade de uma igreja que floresceu sob pressão. Paulo ele define a identidade dessa igreja através de 3 marcas visíveis, que é a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança. Que você vai ver isso em Tessalonicenses no capítulo 1 e mais precisamente no versículo 3, que é uma definição prática de que a espiritualidade real ela produz trabalho, sacrifício e também resiliência. E chegando aqui na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, essa epístola ela foi escrita como um propósito central de corrigir as doutrinas falsas e fortalecer a igreja em meio às perseguições, e vai abordar aqui um tema que é a escatologia e a vida cristã prática. O contexto é o combate às ideias falsas e ameaças dos ensinos espúrios, né? Paulo escreve que para refutar as ideias que o dia do Senhor já havia chegado, como uns estavam dizendo, boatos possivelmente espalhados por falsas profecias e cartas atribuídas a ele. Essa igreja estava recebendo cartas e dizendo que essas cartas diziam que essas cartas quem escreveu foi Paulo. E Paulo vai combater essas doutrinas e vai reafirmar que não é ele, para que eles não recebessem essas doutrinas falsas, né, esses ensinamentos falsos. E ele vai falar sobre a firmeza na doutrina. Paulo exorta os Tessalonicenses a não se perturbarem e manterem a fé. Lá em Tessalonicenses no capítulo 2, que segundo Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver isso no versículo 1 e no versículo 2, que ele reafirmando o corpo de doutrinas que ele já havia ensinado quando já esteve com eles. Essa carta, Paulo vai reforçar o ensino que Paulo já havia deixado com eles. E Paulo vai entrar aqui e vai trazer aqui nessa carta um ensino escatológico. Paulo vai falar sobre sinais do fim. Paulo ensina que o regresso de Cristo não ocorreria sem que antes viesse pelo menos 2 eventos, que é a apostasia, que seria o abandono da fé, e a revelação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Você vai ver isso lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 2 e 7, onde ele vai falar sobre o mistério da iniquidade. Paulo vai mencionar aqui algo ou alguém que restringe a manifestação plena do iníquo. A interpretação é complexa por alguns, mas nós entendemos que refere-se a uma influência impeditiva, que uma vez ela removida, ela vai permitir o surgimento do anticristo, que age segundo a eficácia de Satanás, trazendo sinais falsos. Esses versículos do capítulo 2 e do versículo 6 e 7, ele vai abordar aqui a revelação do iníquo, que é o anticristo, explicando que é uma força e uma pessoa específica, e tanto que vai dizer aquele que agora o detém e impede o seu surgimento prematuro, que é o mistério da iniquidade. Ele vai dizer que já atua no mundo, mas o anticristo só será manifestado no tempo
determinado por Deus após esse redentor ser removido. E esse redentor, a Bíblia menciona algo que como algo que o detém, ou aquele que o detém até agora, e que segura a manifestação total do mal. E que nós entendemos que esse seria o Espírito Santo, ou é o Espírito Santo, que está agindo através da igreja. Que se não fosse o Espírito Santo que age através da igreja, esse mal já haveria tomado conta. E o que está impedindo isso, esse caos total, é o Espírito Santo que ainda está agindo nesse mundo. E vai falar sobre o triunfo de Cristo. O triunfo será o regresso pessoal e glorioso de Jesus, que destruirá o anticristo com o assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. Aqui Paulo também vai exortar a vida cristã, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, vai falar sobre o trabalho e a quietude. Paulo exorta os irmãos a viverem quietos e cuidarem dos seus próprios negócios, e trabalharem com as próprias mãos para comer o seu pão, repudiando-se a ociosidade. Porque assim como lá na primeira carta, aqui também muitos estavam deixando de trabalhar. Estavam dizendo, Jesus já veio, então já está chegando, então não precisa mais trabalhar. Estavam trazendo essa falsa doutrina para essa igreja. E Paulo vai combater para que eles continuem trabalhando e continuem de uma forma ordena, e que mantenha distância desses ociosos ou desses desocupados, e que eles cuidem dos seus próprios negócios, que eles não cuidem da vida dos outros, mas cuidem dos seus próprios negócios e continuem aguardando a vinda de Cristo, mas não de uma forma relaxada, de uma forma desordeira. E isso que Paulo vai trabalhar com ele. Ele vai pedir esse afastamento, dos desordeiros. E vai falar sobre a tradição e o corpo de fé. Paulo valoriza a tradição doutrinária e ética que ele entregou à igreja. E essa tradição inclui preceitos práticos sobre a vida cristã e a doutrina correta sobre o retorno de Cristo. Paulo ele vai encorajar aqui. Paulo saúda essa igreja para que o Senhor encaminhe em seus corações, os seus corações no amor e na constância de Cristo. Então esta é a segunda carta, um resumo dessa segunda carta, onde Paulo vai tratar aqui a ética cristã, a prática cristã, vai falar um pouco sobre escatologia, sobre a vinda de Cristo. É uma carta que vai reforçar agora com mais ênfase a primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. Porque enquanto a primeira carta, Paulo aos Tessalonicenses, ele focava no conforto da vida cristã, esta segunda epístola é chamada de firmeza espiritual e ao equilíbrio em tempos de incerteza e sofrimento. É uma esperança que Paulo traz em meio ao fogo, porque a carta ela define a vida cristã não como ausência de problema, porque a vida cristã ela não é ausência de problema, mas como uma persistência vitoriosa. Paulo elogia aqui a fé, você vai ver Paulo vai elogia a fé que cresce no amor e que transborda, mesmo sob uma perseguição severa, e lembrando sempre que o sofrimento presente ela é um selo da participação no reino de Deus, sobre sofrer com Cristo. Então este é o resumo desta carta, dessa segunda epístola, aos Tessalonicenses. Então assim nós resumimos Colossenses, primeira epístola de Tessalonicenses e segunda epístola de Tessalonicenses. Depois continuaremos ainda os estudos sobre as cartas paulinas.
Fica na paz e até mais.